Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, mais uma vez nós estamos na presença do Senhor para transmitir a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Esta mensagem que salva, que liberta, que prepara o homem e leva para o céu. A mensagem que nós apregamos neste dia está escrito em Tiago capítulo 4, com o tema: devemos resistir às paixões. Leiamos a palavra de Deus, Tiago capítulo 4, e no versículo 3 a seguir, que diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes com vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Cuidais vós, que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes da maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Meus prezados irmãos, vós todos que nos dá o prazer de compartilhar conosco nos nossos vídeos, meus irmãos, nós rendemos graças a Deus por esta grande oportunidade que o Senhor tem nos dado para, juntamente com os nossos irmãos, meditarmos na palavra de Deus. Mais que nunca devemos buscar o Senhor enquanto podemos achar, e invocar enquanto está perto. O versículo 3 deixa bem claro que muitas das vezes nós pedimos e o Senhor não responde, porque nós não sabemos pedir. Muitas das vezes pedimos mal, e o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. O Senhor conhece o presente e o futuro de cada pessoa. O Senhor sabe qual é aquele que tem um coração sincero. Também conhece aqueles que usam de engano. Quantas pessoas que eu já ouvi e você também já ouviu, meu irmão, que pede a Deus alguma coisa e fala para Deus que se o Senhor o abençoar naquele negócio, não será somente para ele. Digamos,
Alguém está precisando de um carro e ele pede a Deus com a seguinte promessa, dizendo que se o Senhor o abençoar e ele comprar aquele carro não será somente dele. Aquele carro é da igreja, para levar os irmãos, é para dar carona para os irmãos. E nem sempre esta promessa se cumpre. Deus abençoa, porque Deus é bom. Mas Deus sabe que Ele não vai cumprir aquela promessa. Depois que o Senhor abençoa, Ele esquece. E muitas das vezes as pessoas pedem também algo, pensando que vai ser bom para ele, e às vezes vai ser um mal. E o Senhor também não abençoa. E quando o Senhor abençoa, porque prova o seu amor, as pessoas usam mal aquilo que o Senhor deu para ele. Então, meus queridos, o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Ele conhece o homem por dentro e por fora. O versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus irmãos, meus amados amigos, aqueles que se dizem ser de Deus, ou querem alguma coisa com Deus, tem que ser com sinceridade, tem que desprezar o mundo, o pecado. Aqueles que quiserem ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deus nunca vai aceitar essa mistura com o homem, dizendo que adora Ele e ao mesmo tempo ao mundo. É necessário que o homem reconheça que Deus é santo. Em Deus não há mistura alguma. Ele é santo, santo, santo. Deus é santo. Então os filhos de Deus precisam buscar em Deus santidade em todo o tempo, buscando ao Senhor, pedindo misericórdia a Deus. Quando Deus chama adúlteros e adúlteras, Ele não está falando em adultério de homem com mulheres, não. Ele está falando em mistura. Ele está falando de um homem se misturar com as coisas que não agrada a Deus. Ele está falando daqueles que adulteram a palavra de Deus, que passam a fazer as coisas erradas e muitas das vezes trocando a verdade pela mentira. Isso é adultério. E Deus nunca vai aceitar. A palavra de Deus, ela é verdadeira. E o próprio Jesus diz que a palavra do homem de Deus tem que ser sim, sim, ou não, não. Se você realmente tem certeza que é verdade, fale a verdade, viva a verdade. Se você sabe que é mentira, continue dizendo que aquilo é mentira. Porque a palavra do cristão tem que ser só esta, sim, sim ou não, não. Não podemos misturar a verdade com mentira. A palavra de Deus é a verdade. Santifica na verdade, diz São João no capítulo 17, verso 17. Ela é a verdade. Versículo 5. Ó, cuidais vós, que em vão diz a Escritura,
O Espírito que em nós habita tem ciúme. O Espírito de Deus tem ciúme de nós. Nós lamentamos porque há pessoas com nome de cristão que nem ao menos acreditam no Espírito Santo. Nem ao menos acreditam no Espírito de Deus. Pregos que Deus é apenas uma força. Mas o texto que nós acabamos de ler no versículo 5 diz que o Espírito de Deus que habita em nós tem ciúme de nós. Então, meus irmãos, tudo que nós faz que desagrade a Deus entristece o Espírito Santo. Tudo que o homem faz que desagrada a Deus é uma tristeza para o Espírito de Deus. O Espírito Santo nunca vai aceitar o homem dizendo que é de Deus e praticando as obras do diabo, praticando as obras infrutuosas das trevas. Ele nunca vai aceitar. Ou o homem é santo, ou o homem não é santo. A Bíblia diz que não se pode tirar água amarga e doce da mesma fonte. Ou ela é amarga, ou ela é doce. Portanto, se alguém quiser ser amigo de Deus, tem que renunciar ao mundo. Tem que renunciar o pecado. Quanto as pessoas neste momento, dizendo que são cristãos, estão envolvidos com esta festa carnal, com esta festa do adultério, da prostituição, da lascívia. Quantos neste momento, até com o nome de crente, até com o nome de cristão, mas esta pessoa está redondamente enganada. Ela está enganando a si mesma, porque Deus ninguém engana. Deus é santo. E importa que todos que procurem servir a Ele seja santo. Versículo 6. Antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Não adianta o homem zombar de Deus. Todos que desobedecem a Deus zombam de Deus, mas não adianta. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste àqueles que zombam dele, que ele disse que não é para o homem fazer e ele faz. Mas ele dá graça aos humildes, aqueles que se humilham debaixo da potente mão de Deus, aqueles que reconhecem o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, como seu único Salvador, como seu Senhor. Quando a Bíblia diz que nós somos servos, a palavra servo vem de escravo. E a Bíblia diz que o escravo não pode mais do que o seu senhor. Nem o servo de Deus pode mais do que Deus, e nem o servo do diabo pode mais do que ele. Se é servo do diabo, ele tem que se sujeitar ao diabo. Se é servo de Deus, tem que se sujeitar a Deus. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é, meus irmãos, que você vai resistir ao diabo? É quando ele fala na tua mente que tal pecado não é pecado, que o adultério não é pecado,
que não é pecado o jovem fornicar, porque ele é jovem. Não é pecado. Isto é uma mentira do diabo. Se você ouvir esta voz, dizendo que o adultério não é pecado, a fornicação não é pecado, uma mentirinha não é pecado, roubar uma coisinha aqui e ali não é pecado. Se você ouvir esta voz e não praticar, você resistiu ao diabo. Se você ouviu a voz do diabo dizendo para você romper com aquele irmão porque ele falou mal de você, para você dar um tapa naquela pessoa porque ele falou mal de você, para você não ajudar mais aquela pessoa porque ele lhe maltratou, se você aceitar esta mensagem, você não está resistindo o diabo. Resistir o diabo é quando ele fala na nossa mente para nós fazer o mal e nós não faz. Humilhai, sujeitai-vos a Deus. Se sujeite a Deus. Viva a palavra de Deus. Guarde os mandamentos de Deus. Se nós guardarmos os mandamentos de Deus, o diabo vai ter que cair por terra. Ele vai ter que sair do nosso caminho. Porque há poder na palavra de Deus. Há poder nesta palavra, a palavra do Senhor Jesus. Foi com esta palavra que no capítulo 4 de São Mateus, ele diz para Satanás, quando ele disse que ele transformasse pedras em pães, Jesus resistiu o diabo dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta palavra tem poder. A palavra de Deus tem poder. Então, meus irmãos, resistimos o diabo e ele fugirá de nós. E essa resistência é em nome de Jesus. É não aceitando as fábulas enganosas. Quantas as pessoas também que se dizem até cristãos, mas são adeptos do diabo, que traz mensagem parecida com a palavra de Deus. Mas nós precisamos saber se aquela mensagem é de Deus ou é do diabo. Se é de Deus, aceitamos. Se é do diabo, expulsamos. Temos que lançar fora aquilo que não é de Deus. Versículo 8. Chegai vós a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. O homem precisa desta purificação. O homem de coração puro, ele é totalmente separado do mal. Ele é separado do mundo. Estas pessoas, meu irmão, que você já viu, ouviu falar, com nome de cristão, com nome de pastor, que matou alguém, estrupou, roubou, mente, se suicidou. Meus prezados, esta pessoa nunca resistiu ao diabo. Nunca ela resistiu. Se ela tivesse resistido o diabo tinha fugido dele. Está na Bíblia, a palavra de Deus que diz. Eu estou falando o que está escrito na palavra de Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Se o homem tem o nome de cristão, mas está agradando o inimigo, está fazendo a vontade deste mundo,
este homem não é de Deus. Este homem não resistiu o maligno, porque nós precisamos. Jesus, ele disse que neste mundo teremos aflições, mas ele diz: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, nós venceremos também, porque é Ele quem peleja por nós, é Ele quem peleja pelo seu povo, por aqueles que odiaram o pecado, que odiaram as coisas profanas deste mundo. Deus está com o seu povo. Deus nunca vai deixar nós só. O salmista Davi, ele tinha esta confiança, a ponto de dizer que ainda que o exército se acampasse contra ele, ele disse: eu não temeria, porque o Senhor está comigo. Tenhamos essa confiança do servo de Deus, do rei Davi, que ele não se rendia ao mal, mesmo quando ele transgrediu algumas vezes, mas ele sabia onde estava o socorro. Ele fala na palavra de Deus dizendo que o Senhor é o seu socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Ele disse: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós, a igreja, o povo de Deus, precisamos entender mais e mais a palavra de Deus, para nós não incorrer nas mesmas pragas que muitos que se dizem cristãos têm corrido, que muitos que se dizem cristãos têm transgredido. Não devemos dar lugar ao diabo. Temos que resistir a ele, e ele fugirá de nós. Tenha a palavra de Deus no seu coração, meu irmão. Tenha confiança, a autoridade da palavra de Deus, para quando o diabo vier te atacar, diga para Satanás: em nome de Jesus, caia por terra. Saia do meu caminho, Satanás. Sai em nome de Jesus. E ele vai ter que sair. Ele não resiste o nome de Jesus. Muitos crentes têm sido enganados. É porque eles não resistem ao diabo. Não tem a palavra de Deus no seu coração. Não tem autoridade. E são enganados em muitas maneiras. São enganados pelos falsos profetas, com palavras bonitas, que não são verdadeiras, que não é a palavra de Deus. Meus irmãos, tem pessoas com nome de cristão que dizem até que o crente não pode sofrer, mas foi Jesus quem disse: no mundo tereis aflição. Tem pessoas aí com nome de pastores que diz que o crente não pode adoecer, não pode morrer. Como que se ele não vai morrer? Ele que ensina. Diz que o crente não é para passar fome. Como que se ele também muitas das vezes não passa? Diz que o crente não pode sofrer nada. Como que ele também não esteja sujeito às mesmas coisas? Sendo assim, a palavra de Deus não é verdade. Se o crente não é para sofrer, não é para passar fome, não é para ser perseguido, a palavra de Deus assim não seria a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, ela se cumpre integralmente, porque ela é a palavra de Deus. É tão verídica a palavra de Deus que os apóstolos pediram um sinal de Deus, de quando seria o arrebatamento da igreja. Jesus não disse o dia, porque a Bíblia diz que só o Pai sabe.
Ele não disse o dia, não disse a hora, mas ele deixou a pista. E a pista foi essa: quando vocês vê reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, peste, guerra, terremoto, o amor esfriando, Jesus disse: não é o fim, mas está perto, está próximo. E meus irmãos, reino contra reino nem se fala. As guerras, briga de pai com filho e filho com pai até morte, nós já vemos isto demais. Irmão contra irmão nem se fala. Irmãos, até igrejas inimigas umas das outras, pastores inimigos uns dos outros. Tem ou não tem? Você já viu ou não viu alguém lhe proibindo para você dar até a paz do Senhor ao irmão de outra denominação? Há uma briga, uma divisão de homens que têm a Bíblia na mão, mas nunca esteve no coração. Se a Bíblia estivesse no coração desta pessoa, ele não proibia os seus discípulos, ele não jogava a sua igreja contra outra igreja, contra outro irmão, porque a Bíblia manda nós ter cuidado para não ser enganado pelos falsos profetas, mas não diz para nós amaldiçoar eles, não diz para nós sair do meio deles, nós temos que conviver com eles. A Bíblia diz até que nós temos que se apartar das coisas profanas deste mundo, mas não podemos sair, a não ser que nós venhamos a morrer. Só com a morte nós podemos sair deste mundo. Então nós temos que estar neste mundo e no meio de todas as pessoas, seja boa aos nossos olhos ou má, mas temos que conviver com elas sem amaldiçoar, sem espraguejar, porque ela é uma alma, ela é feitura das mãos de Deus, e Deus ama elas quanto ama nós. Então, como é que tem pessoas que vivem com a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e cria tanta divisão, tanta. Estas pessoas, porque nunca se sujeitaram a Deus, nunca elas se humilharam a Deus. Julga o irmão porque o irmão come carne, porque o irmão não come carne. Julga o irmão porque o irmão trabalha no sábado ou deixa de trabalhar. Julga o irmão porque o irmão entrou em outra congregação que não é do ministério dele. Meus prezados, só quem pode condenar ou salvar é Jesus. Só quem pode julgar. Ô Jesus, eu te deu este poder para julgar, para condenar. Ele nunca deu este poder para ninguém, o poder está nas mãos dele. Só ele pode salvar, só ele pode condenar, somente o Senhor. E você, meu irmão, que tem sido julgado por tantas pessoas que se diz que conhece a Deus, que diz que você vai para o inferno, por isso ou por aquilo, quem tem poder de perdoar ou condenar é Deus. Te humilha debaixo da potente mão de Deus, peça misericórdia de Deus, reconheça que você é um pecador e que você precisa da glória de Deus. Se você já foi excluído da sua igreja, você tem sido excluído do meio da sociedade, o Senhor, Ele te abraça. O Senhor, Ele te chama hoje, dizendo: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Jesus está de braços abertos te chamando. Não importa o que você já fez para desagradar a Deus. Ele não quer que nós ficamos e vivamos em nossos delitos e pecados, mas Ele quer que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Chegamos-nos a Ele, pedindo misericórdia. Lembre da parábola do filho pródigo, que a Bíblia diz que um dia ele saiu da casa do pai pedindo a herança que lhe pertencia e foi gastar com as concubinas. E depois de ter gastado toda a sua fortuna, ele lembra do pai e levanta dizendo: vou até a casa de meu pai. Quanta comida ele tem para os seus trabalhadores, e eu morro de fome neste lugar. Chegando ao pai, eu digo: pai, pequei contra ti e contra os céus, e já não sou digno de ser chamado teu filho. A Bíblia diz que ele, chegando o pai abraçou, o beijou, mandou trazer o melhor anel de ouro e colocou no seu dedo. Mandou trazer vestes preciosas e veste também. Mandou matar o melhor bezerro e fazer festa alegre pelo retorno do seu filho que estava perdido e agora foi achado. Estava morto e reviveu. Se você se julga perdido ou morto, Jesus te acha agora. Jesus te dá vida agora. Mas é necessário que você se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Te sujeita a Deus, resiste o diabo, e ele fugirá de vós. Ele vai fugir da tua vida agora. Se tu der um passo para Jesus, Ele dá 2 ou mais para ti. Ele é misericordioso, Ele é longânimo. Jesus não olha para o... mas Ele quer que todo homem se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Crê na palavra de Deus. Deixa de ficar ouvindo palavras de homem que não tem compromisso com Deus. Deixa de ficar ouvindo palavras de riqueza, que Deus não prometeu isto para ti. É o homem que está prometendo em nome de Deus, porque ele mesmo não tem coragem de fazer nada em prol da tua vida. Nem mesmo muitas vezes te dar um prato de comida. Tudo que ele diz é em nome de Deus, porque ele não faz. Ele diz: se tu fizeres assim, assim, Deus vai te enricar. Deus vai te dar um emprego. Deus vai te curar. Mas ele diz também que é preciso você fazer alguma coisa. Você fazer algum voto. Isto é balela. Isto é mentira. Deus promete salvação. E se você quiser ser próspero, baseado no que está escrito em Deuteronômio capítulo 28, dá ouvido à voz de Deus, guarda os mandamentos de Deus, guarda a palavra de Deus, e se Ele quiser, Ele pode te abençoar, Ele pode te dar fortunas, Ele pode te curar. Mas o Senhor, Deus dos exércitos, Deus Jeová, não mandou Jesus essa baixa terra para enricar materialmente ninguém. A vida de Jesus aqui na terra foi para salvar, porque a Bíblia diz que um dia Deus olhou dos altos céus essa baixa terra e não viu um justo sequer, mas todos eram destituídos da glória de Deus, todos éramos perdidos. Mas as grandes misericórdias de Deus, como diz Davi, são as causas de não sermos consumidos. Deixe de se iludir com palavras vãs. Deixe de se iludir com os mentirosos que prometem, mas nem eles mesmos te ajudam. Estão apenas procurando
encara eles mesmos. Meus irmãos, lê a tua Bíblia, examina a Bíblia, deixa de preguiça, lê a palavra de Deus. Jesus disse que o homem erra porque não examina as Escrituras, e tem muito crente se enganando porque ele não examina. Quer uma vida de pecado? Aí o mentiroso vem e diz que o nome dele já está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Aí ele pode fazer tudo que desagrada a Deus, tudo, porque o nome já está escrito. É mentira. O meu nome e o seu nome só está escrito no livro da vida quando eu obedeço a palavra de Deus. Se eu não obedecer a palavra de Deus, meu nome vai ser tirado do livro da vida. Então, meus irmãos, atente para a verdade, atente para a palavra de Deus, e deixe de dar ouvido à voz de estranho. Foi Jesus quem diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Só Jesus. O ladrão, que é o mentiroso, que não tem compromisso com a alma das pessoas, nem com a dele, é que fica mentindo, inventando que não está na Bíblia, porque ele é mentiroso, ele agrada ao diabo, e o diabo é o pai da mentira. Jesus foi quem falou, dizendo que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e a tenha em abundância. Fique com essas palavras, meus irmãos. Examine a palavra de Deus. Não te cansa de ler a palavra de Deus para tu não ser enganado pelos falsos profetas. São tantos falsos profetas aí com capa de ovelhas, mas dentro dele há um lobo devorador. Ele quer te enganar, ele quer te levar para o inferno, porque ele não tem compromisso com a alma dele, vai ter com a tua. Examina a palavra de Deus, te sujeita a Deus, resiste o diabo e ele foge de vós. Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.